6 empates e 7 derrotas em 13 jogos. Quase 70% de aproveitamento, 18 gols marcados e só 8 sofridos. É o melhor visitante do campeonato, é o líder. Uma disputa que cresceu. E o Galo não venceu com o Cuca no Mineirão, Natália. Não venceu com o Cuca e uma disputa que vem sendo protagonista aí nas últimas temporadas, né? Atlético Mineiro e Palmeiras vem disputando classificações aí. Atlético Mineiro está mordido em relação ao Palmeiras, em relação a vencer de novo o Palmeiras, de conseguir uma vitória que também melhora a situação do clube na temporada, né? O Atlético não vem apresentando um bom futebol. Cuca parecia ser o salvador da pátria, não foi. E o Atlético tem alguns problemas aí para essa sequência de temporada, principalmente em se afirmar, classificação para uma Libertadores e pensar aí já no planejamento da temporada que vem, porque título... Inclusive o Hulk é dúvida para o jogo de logo mais, né? Ainda se recuperando de lesão. E por outro lado, um Palmeiras com muitos desfalques, né, professor? Muito desfalcado. Isso pode fazer as coisas penderem a favor do Galo. Eu acho que se durante todo o campeonato o Palmeiras correu o risco de, enfim, perder um jogo fora de casa, né? Porque não perdeu. Esse é um desses jogos ao longo do campeonato. Contra o Flamengo fora, era um outro jogo. Contra o Fluminense, pela circunstância daquele momento em que o Fluminense podia dar o pulo do gato. Agora, nos últimos confrontos é curioso, é por isso que às vezes eu... O pulo do gato? Ou o pulo do galo? O pulo do galo, nesse caso, né? E esse pulo do Galo pode ser em cima do Corinthians, né? Porque o Corinthians andou dando espaço para outros adversários. Depois a gente também deve falar de Corinthians. É muito ruim ter um time com a qualidade do Galo ali no seu retrovisor. E o Galo precisa dar essa virada no campeonato em algum momento. Nada melhor do que dar contra um grande rival, que é o Palmeiras. Nesse triangular dos milionários, o ano já está perdido para o Galo. Ele já é o último colocado do triangular dos milionários. É a grande decepção da temporada, né? Muito, pelo potencial que tem, né, Natália? Pelo tanto de investimento, pelos jogadores que tem, pela empolgação que tinha com o futebol que desapareceu. E eu acho que muito por culpa do Cuca, menos pela volta, mas mais pela ida. Pelo abandono. Ele quebra o projeto e depois não consegue consertar. É um Galo que jogou tão bem no ano passado, tanto fora como em casa, né? Era avassalador no Mineirão, o Atlético Mineiro. E esse ano, decepção atrás de decepção. Agora, hoje, de repente, uma oportunidade para renascer. Tarde demais, mas o pulo do Galo nunca é tarde. Porque o Galo ainda luta para, de repente, conseguir uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Não está perdido ainda. É muito difícil se manter no alto nível, ainda mais no nível que o Atlético alcançou no ano passado, ganhando 3 competições. Mas o Atlético teve problemas de queda de rendimento. E quedas muito abruptas, quedas que surpreenderam. O caso do Arana, por exemplo, que antes de se machucar já não estava jogando como no ano passado. O Jair, que se a gente comparar o Jair de 2021 com o Jair de 2022, esse Jair é irreconhecível. O Zaratio, com dificuldade de ter uma sequência, uma regularidade, voltando de lesão agora. E o Hulk. O Hulk também caiu e com ele caiu o Atlético. E muito tem a ver com a forma física, com a dificuldade de aguentar esse calendário. No ano passado o Hulk jogou praticamente todos os jogos. Estouraram o Hulk por necessidade, por ser o principal jogador do time e agora está pagando a fatura. E é difícil para qualquer clube ter um jogador como ele, que tem muita qualidade, que faz a diferença, conseguir fazer essa gestão de minutagem, de como preservar esse cara ao longo de 2, 3 temporadas no futebol brasileiro, porque a gente tem um calendário que pesa para todo mundo, inclusive para caras muito privilegiados fisicamente, como o Hulk. Hoje, a tendência, por ter voltado agora, é que ele não jogue. Então, um desfalque de peso para o Atlético. Mas, por outro lado, o Palmeiras também tem desfalques. E um Palmeiras, se a gente olhar a sequência do Galo, dificuldade de emplacar com o Cuca, um time que não deu liga nessa temporada, a gente até poderia olhar esse jogo com o Palmeiras, pô, esse dá para ir lá e beliscar, sair com uma vitória. Mas pelo contexto de um Palmeiras que perde praticamente o seu meio-campo inteiro, sem Veiga, sem Danilo, sem Zé Rafael, o substituto imediato Gabriel Menino também não vai estar. Fabinho, também não. Pois é, provavelmente precisa improvisar um zagueiro quando já tem a ausência do Gustavo Gomes. Então, um sistema defensivo que precisa ser remodelado pelo Abel.
Hoje é jogo para o Palmeiras pensar, trabalhar e se dar por satisfeito com o empate. É claro que os O torcedores... empate hoje é vitória para o Palmeiras. É claro, Breiler, que a galera do Inter, do Fluminense, até do Flamengo, todos estarão de olho, secando o Verdão, torcendo para o Galo tirar pontos do Palmeiras. Os seguidores aí, os mais próximos, né, que ainda sonham com o título, em tirar esse título do Palmeiras. O Breiler já adiantou um pouco. Vamos mostrar uma tela com os desfalques do Palmeiras para depois a gente ver as prováveis escalações. O Breiler já dizia, olha quantos desfalques tem o Palmeiras. O Everton na seleção brasileira, o Gomes no Paraguai, além de estar suspenso. E aí tem muita gente suspensa aí, não só o Gustavo Gomes. O Danilo está suspenso, o Danilo foi expulso contra o Santos, né? Pelo cartão vermelho. Aí tem os outros com amarelos. Zé Rafael, Gabriel Menino e o Abel Ferreira, que também é um recordista de expulsões no Verdão. E ele falou, né, que vai ter que vender um carro a cada expulsão dele, né? Ele deu uma entrevista, ele falando que Sim, a mulher a esposa dele faz umas... tem um pressão. castigo, uma pressão ali. Mas é carro, né? Então tem vários automóveis. Ele coleciona carros. Coleciona. E ali embaixo, olha só, o Fabinho seria a opção, mas teve uma lesão muscular, é mais um desfalque. É porque Então, não são só nomes, né, Abel? É um setor. O meio-campo está dizimado. Do ponto de vista, até o meio-campo, mais do ponto de vista defensivo do que de criação, mas está dizimado. Sim. Aproveite, professor, e nos diga aí, com a sua voz possante, Com aquela a escalação entonação. do Verdão. Aquela voz. A provável Antes escalação a do do Galo Galo. primeiro, do Galo. Everson, Mariano, Nathan Silva, Gemerson e Dodô. Alan, Jair, Zaratio ou Nacho. E quem diria no ano passado um Nacho como opção, hein? O cara era tudo nesse time. Ademir, Keno e lá na frente, Allan Kardec ou Sacha. Achei que era o Fausto Silva, mano. Não, você me lembrou, o professor, Ô, louco, meu! você parecia aquele locutor do estádio. Sabe Do aquele Pacaembu. locutor do estádio? Parecia. Alô, atenção, Secretaria Municipal de Esportes e Brahma Shopping informa. Aqui no Rio Comercial. tinha o Vitório Gutenberg. Rafa Marques, Seu a Vitório. provável escalação do Verdão com você. Ah, você não tem o retorno, Eu ele não não tem o estou vendo retorno. a escalação. Você não tem, então eu vou estou falar pra vendo, você. Eu não sei, eu passo adiante. É, porque o Rafa tá em casa, só pro fã de esportes entender, ele tá sem o retorno de vídeo. Está só com áudio, então eu vou falar Ah, aqui. Bel, eu dei a introdução pro Galo, aí tem que dar também o... Quando surge o... É o Palmeiras, para logo mais, jogando no Mineirão, comandado pelo técnico João Martins, já que Abel Ferreira mais uma vez está suspenso. Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan Ou, Kusevich, Murilo e Piquerez. O Piquerez não foi convocado para a seleção uruguaia? O que aconteceu? O técnico não gosta dele, né? É verdade. Ô, rapaz, que Por coisa. sorte do Palmeiras. Sorte do Palmeiras, porque o Piquerez joga muito, marca muito, grande jogador. Atuesta, Naves ou Luan e Scarpa. Breno Lopes ou Bruno Tabata, Rony e Dudu. Esse é o provável Palmeiras para logo mais, Rafa Marques. Naves que não é o Mauro, né? Não. Mauro Naves está passeando. Egito, França, Esse não. tomando vinho, tá demais. Desfalcado, mas não Grande fase, chega como tanto sempre. também, né? Escalar o Mauro Naves aí seria demais. E esse Galo e Palmeiras, Rafa? Então, Abel, eu acho que o Atlético hoje joga por ele e pelo campeonato, né? Tem muita gente torcendo pelo Atlético hoje, acho que é uma chance boa, apesar da ausência do Hulk. O Hulk não impacta tanto na funcionalidade coletiva do Galo, impacta mais no poder de decisão. É lógico que é um baita jogador e é óbvio que é um grande desfalque, mas eu acho que o Atlético está com mais munição coletiva que o Palmeiras. Assim, imagino hoje o Palmeiras apostando muito nas jogadas em cima do Dudu e do Rony, até porque também não tem o Veiga. Enfim, é um time com muita dificuldade. O Scarpa provavelmente ficará sobrecarregado na criação. Eu acho que isso denota um cenário, na teoria, importante para o Atlético. E aí, uma vitória do Galo ou mesmo um empate são dois resultados que botam fogo no campeonato. O Fluminense, por exemplo, joga contra o Juventude em casa, né? O pior time do campeonato. O Fluminense tem tudo para vencer o jogo de logo mais. Então, eu imagino que a gente tem aí um cenário, e após esta faltarão 10 rodadas, talvez a última possibilidade de termos alguma disputa, algo mais acirrado lá em cima.
Eu não sou praticante da teoria da ansiedade, vocês sabem disso, mas se o Palmeiras vencer todos os seus problemas e conquistar uma vitória hoje em Minas Gerais, o Palmeiras, podemos dizer, estará com a mão na taça, porque estará concluindo todo um processo, toda uma fase de campeonato em que poderia ter sido superado por alguém, ou pelo menos alguém ter se aproximado dele. E ninguém se mostrou suficientemente capaz para isso. Todos os postulantes também tropeçaram nessas últimas 6, 7 rodadas, e por isso o Palmeiras ainda tem uma gordura para administrar. Lembrando que o Internacional, ele joga com o Bragantino no Beira-Rio, hoje também à noite, 9h45. Caso o Inter vença, iria a 52. Se o Palmeiras perde, fica 5 pontos. Fica 52, 57. Mais tangível, É né? bom lembrar, já mostramos a escalação ali, é um Palmeiras com problemas. De qualquer maneira, é um time com Scarpa no meio de campo, com Dudu e Rony metendo aquela correria na frente. É mesmo assim, apesar dos desfalques, tal, enfraquecido, ainda é um time muito forte, ou não, Breler? É um time... Perigoso. É um time perigoso, mas você ter desfalques dessa dimensão que te resguardam e garantem o meio-campo, o sistema defensivo passa muito por ali, pela dinâmica de Danilo e Zé Rafael, que não tem funcionado tanto, e o Palmeiras sente, mas ainda assim é um pilar de sustentação do time, é algo que pesa. Só que o conforto do Palmeiras é poder ir para um jogo como esse, fora de casa, contra o Atlético muito desfalcado, ainda com a tranquilidade que se perder ainda estará, na pior das hipóteses, a 5 pontos do segundo colocado. E ainda tem que combinar com o Internacional. O Inter precisa fazer a parte dele. E a gente já cansou de ver o Inter nos últimos anos, nessa hora H, na hora decisiva, de dar um salto. O senhor está zicando o Colorado. Não, mas pega... Vini Colorado vai ficar bravo com você. Hoje o Inter é favorito, certo? Contra o Bragantino, em casa, no Certo. Beira-Rio, o Bragantino que não faz um bom campeonato, mas a gente já viu o Inter Sim, pode Tem tropeçar. 2 jogos em casa, né? seguidos. O Inter perdeu um campeonato pro Sport. pro esporte. Foi ali que o Inter do Abel perdeu o E até nessa temporada mesmo, em alguns jogos em que o Inter era favorito, que o Inter não era essa sequência invicta ainda, o time não tinha encorpado como nessa sequência final do ano, mas ainda assim é um Inter que precisa se provar. E esse Palmeiras a gente já cansou de ver em cenários adversos, em cenários muito piores do que com uma vantagem como essa num campeonato de pontos corridos, dar a volta por cima. Então a responsabilidade agora não está com o Palmeiras, está com os outros. Sabe o que eu imaginei agora, professor? E posso estar equivocado, gostaria de ouvi-lo, se vocês discordam ou não. Com esses desfalques, o Palmeiras muito mais fechado, recuadaço e apostando no contra-ataque Dudu e Rony. Um ônibus ali na frente, deixa a bola ficar com o Galo e vamos apostar no contra-ataque, puxado pelo Scarpa, Dudu, Rony. Será que não? Está muito absurdo o que eu estou Não, pensando? porque as qualidades que você citou continuam todas do meio para frente. Os desfalques arruinam muito mais do meio para trás. Né? Então, Você por isso que ele não vai ser... Aí é que ele não vai se abrir mesmo, Você fechadaço. perde o cão de guarda na volância, você perde um Esteio, que não é um zagueiro qualquer, né? É o melhor zagueiro da América Latina hoje. Você perde um goleiraço, que acho que até ali o Lomba, quando tem entrado bem, mas é uma presença a menos que já garantiu muito ponto para o Palmeiras. Sabe quem mais me preocupa hoje, professor? A Atuesta. Para um jogo desse, pesado, fora de casa, é um cara que ainda não se adaptou ao estilo do Abel. E para mim vai se adaptar. Com o tempo, alguns levam mais, mas até por característica de jogo, por ser um cara mais armador do que necessariamente um meio-campo defensivo, ele tem sofrido em alguns momentos. Pode ser o jogo da virada. Dúvida sobre isso que você está falando. Ele não se adaptou realmente ou ele não é essa bola toda que muita gente achava? Um pouco dos dois eu coloco. E hoje não é o dia ideal para ele se adaptar, né? Porque ele está cercado ali por muita gente também querendo adaptação junto. Não, mas para mim ele tem qualidade. Com a bola no pé, quando ele consegue ter a bola, ele faz ele acha um passe, ele tem um bom lançamento, mas leitura de jogo, recomposição, força física, algo em que o Zé Rafael evoluiu demais, ele ainda precisa encorpar, precisa ganhar mais essa musculatura de um cara que joga nessa posição. Se ele jogasse no lugar do Veiga, talvez não precisasse. Só a qualidade técnica seria suficiente, mas na posição onde o Abel tem enxergado potencial, uma disputa maior, mais chance do Atuesta entrar,
ele ainda tem deixado a É desejar. o Cantilho do Palmeiras. Por aí. Ele não tem o estofo para ser volante e não é necessariamente um meia. Precisa achar a posição. Agora, hoje à noite, não é a noite ideal para ele se encontrar, não. Tem que beijar a Santa e ir para o campo, porque o Palmeiras precisa de todo mundo. Beijar a Santa e ir para o campo? Tem isso, Beija a professor? Santa e vai para o campo. Não tem muito gueré-gueré. Mas a Santa tá do lado do Cuca, que entra com a A camisa. Santa é de todos, né? Os caras... Hashtag F360BR com a participação do Fã de Esportes. Obrigado, amigos. Sempre conosco aqui no F360, como o Glaucio, já que o professor falou na Santa, apareceu o Glaucio de Jesus. Hoje será 1-1. Galo vai fazer 1-0 no primeiro tempo. Endrick, gostei, Glaucio. Grande Glaucio. Boa lembrança. Endrick entra aos 40 do segundo tempo. Aos 45, grande jogada. E ele fará um golaço e empatará. Gostei do Glaucio. Endrick entrando. Tá na hora já do menino entrar. Ele está entre os relacionados? Muitos desfalques. É boa pergunta. Será que ele está entre os Porque tem a relacionados? questão da convocação Ele está. pra- Já recebi a confirmação aqui do grande Leon. Endrick viajou. Eu gostei do amigo ali de Jesus. Eu gostei. Gostou? Ou é empolgação demais? Você que deu 9 de empolgação para a seleção brasileira, não vai pisar na bola e falar que o Endrick não tem que jogar. Hein? Não. Aqui é democracia, mas não vai pisar na bola. Eu sempre defendi aqui uma transição lenta e gradual para o Endrick, para que ele pudesse se ambientar. Ele já está se ambientando, foi relacionado para o clássico contra o Santos, já parece ter cumprido todos os estágios da categoria de base, ganhando o título brasileiro agora pelo Sub-20. Me parece que é mais uma questão de tempo e de achar realmente um ambiente, uma situação favorável para o Endrick fazer estreia. E nesse cenário em que o Palmeiras tem muitos desfalques, pode ser que pinte com... Seria sério agora, não seria nenhum absurdo já ele ter uma chance hoje, né? Imagina se o Endrick já tivesse estreado pelo Palmeiras. O Endrick entrou, fez ali o ritual de estreia no profissional, ele pudesse ser cogitado como titular. O Abel poderia pensar até num time que o Abel sempre privilegia muito o lastro, a experiência que o cara tem. Me surpreenderia, por exemplo, ver hoje o Naves como titular. É uma opção, porque ele já treinou nessa posição no Sub-20, mas o Abel, sempre que pode, ele privilegia um cara que já tem ali uma rodagem maior, mesmo que improvisado. O Scarpa já cansou de jogar improvisado com o Abel, porque é um homem de confiança. Por que não, talvez, improvisar, fazer um meio-campo com o Scarpa e a Tuesta, o Endrick na frente? Mas eu não acredito nisso, porque o Endrick ainda não estreou. Então, entrar já como titular seria improvável, mas no meio do jogo pode ser uma oportunidade. Sinceramente, eu me empolguei com a mensagem do amigo ali. Gostou. Eu confesso um pouco da minha ansiedade para ver essas grandes promessas jogando logo. Mas eu imagino... pouquinho, né, Abel? Um pouco. Essa cadeira aqui. O William Tavares passa essa energia de ansiedade, eu sento Eu acho que aqui. todo mundo tem um pouco de ansiedade ver o Endrick. Eu Sim, tenho também. sim, todo eu só mundo. acho que o Palmeiras tem uma vantagem grande de poder, de repente, ganhando o Campeonato Brasileiro com alguma antecedência. Eu acho que esse é o ponto. Faltou talvez, acho que o Breno raciocinou mais ou menos como eu. Se o Palmeiras conseguir confirmar o título faltando 3 rodadas, 4 rodadas, matematicamente, talvez seja o caso de lançar o Endrick, até para ele ter o conforto de fazer jogo oficial com o time profissional, mas sem a exigência do resultado. O que eu acho que talvez seja o grande ponto e a maior preocupação do Abel, e essa preocupação é totalmente legítima, é que o Endrick entre na equipe com uma responsabilidade para a qual talvez, em termos de maturidade, ele não esteja pronto. E não dá para a gente dizer se ele está pronto ou não. A gente não está no dia a dia. Só quem convive com o Endrick, quem vê ele treinando, se comportando, chegando no clube, saindo, com quem ele se relaciona, é que tem esses elementos para dizer se ele está pronto ou não. Então, acho que o Abel está com essa cautela e eu acho que faz todo sentido. Mas Não, o que eu ia dizer é que mais fácil o Endrick entrar num jogo em que o Palmeiras, de repente, esteja vencendo em casa já, sabe? Segura o tempo. Confortável o cenário. Palmeiras e, não sei, um time lá de baixo, ou qualquer time, mas que o Palmeiras já esteja 3-0. Hoje é uma fogueira, né? Porque hoje, Se a dependendo de... A não ser que hoje o Palmeiras esteja... Pô, tá dando um baile no Galo no segundo tempo. Não acho que vai jogar essa responsa toda pra ele, assim. Vai Na lá, estreia resolve. dele, vai lá e resolve, tenta virar esse jogo contra o Galo. Acho que não. Porque se o menino Acho que está não. sendo poupado justamente para evitar essas situações, não é num jogo, numa fogueira como essa de hoje, que ele vai entrar. Se ele jogasse de segundo volante para trás,
talvez ele tivesse mais chance de ser, porque os desfalques são da segunda exigência volância é para maior. trás. Mas vai né? estar Tá aí o Naves. Tá relacionado, vai estar lá. Se precisar, Mas eu acho mais difícil Mas realmente. é bom muita para ele gente se na frente ambientar. dele. Eu acho que é bom para ele se ambientar com o cenário do que é a vivência do profissional, de estar ali no vestiário e tudo mais. Ele vai ser convocado, ele vai domingo, se eu não me engano, a gente até trouxe aqui no F360. Seleção sub-17. Exatamente, vai passar um período aí de treinamentos. Quando ele volta, talvez o Palmeiras já esteja com o título garantido ou não. E aí sim o cenário fica mais favorável para ele jogar com liberdade e essa alegria que ele tem de jogar, né?